sobre a lei do progresso. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta: não ensinai às crianças o que ensinai aos adultos, e não se pode dar ao recém-nascido um alimento que não poderá digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com o seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar agora. Com vocês, o nosso amigo Luiz, que ele tem uma palestra. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço muito a casa pelo convite. Esse é um tema que há alguns anos eu já tratei no Paz, Amor e União. E com muita alegria eu volto a tratar desse tema hoje, que é um tema que eu gosto muito de falar, aproveitando o tripé religião, filosofia, ciência do espiritismo. Eu nunca neguei que eu sempre fui mais fã do tripé ciência. E esse tema em particular é um tema que me agrada muito, porque ele envolve não só a nossa própria compreensão, mas ele envolve um pouco da compreensão de quem vem anterior a nós. E, de certa forma, isso acaba despertando também o nosso respeito a esses seres. Dá para apagar só essa luz aqui? Aí acho que fica melhor. Então, não tem como a gente falar de evolução do espírito sem a gente entender um pouquinho, ou pelo menos ter ouvido falar de biologia. Então, eu vou passar essa primeira parte um pouco mais rápido, porque ela é uma descrição biológica mesmo do que aconteceu. E depois do bate-papo, quem tiver um pouco mais de curiosidade, a gente pode conversar. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu posso indicar alguma literatura para estudar. Tá? Mas eu não quero ir para a parte espírita sem antes a gente compreender tudo o que a biologia já compreende da evolução sobre o nosso espírito. Ok? Qualquer dúvida mais imediata também, por favor, se sintam à vontade de perguntar no meio do bate-papo. Então, uma das coisas que nós espíritas já sabemos é que existe o fluido cósmico universal, que tudo o que nós conhecemos e tudo que ainda vai ser descoberto pela ciência provém do fluido cósmico universal. Tem algumas coisas que a ciência já conseguiu comprovar e até utiliza. Isso daqui é energia eletromagnética, que a gente já utiliza bem, né? A gente já conhece. Então, desde as ondas de rádio, de televisão, que são ondas muito grandes, são ondas da ordem de 100 metros, então a gente não percebe essas ondas e elas também não fazem mal para a gente, até as ondas mais curtas, de frequência mais altas, que se a gente ficar exposto a isso, a gente vai sofrer danos irreparáveis e chegar à morte muito rápido, como energia nuclear ali, que é o primeiro, raios gama. Né? A gente usa os raios X na nossa parte medicinal. Se a gente tirar 10, 20, 50 raios X durante a vida, para a gente não faz mal nenhum. Mas quem trabalha com raio X precisa usar uma proteção especial, senão ele começa a ter danos a longo prazo. Quem sofre um acidente nuclear já está exposto a esses raios gama. Se não morrer de imediato, vai morrer em pouco tempo por causa de câncer. Então, essa gama de energia a gente já conhece muito bem, a gente trabalha com isso. Né? Agora, uma das coisas que a ciência já sabe que existe, mas não consegue explicar o porquê existe. É a energia escura e a matéria escura. Bom, os cientistas, quem estudava astronomia, perguntava assim: tudo bem, a gente sabe que a gravidade existe,
A gente vê o Sol ali paradinho, os planetas girando em torno do Sol. A gente já sabe que existe uma galáxia, a gente sabe que existem estrelas, não existe só uma galáxia. Hoje a gente sabe que não existe só o nosso universo, mas como isso fica parado? Como que isso não cai? Essa era uma pergunta que os cientistas tinham há muito tempo. E a matemática foi evoluindo, foi se sofisticando, até o ponto que os astrofísicos falaram assim, olha, a matemática mostra para nós que existe alguma coisa aqui no meio dos planetas. O vácuo, o que a gente chama de vácuo, não é a falta total de matéria. Existe alguma coisa ali. E essa coisa a gente vai chamar de matéria escura. Aí depois Einstein, ele conseguiu mostrar que matéria se transforma em energia e energia se transforma em matéria. É uma das grandes descobertas que Einstein traz para nós. Né? Nós somos energia. Né? Nós somos energia compactada. Né? Quanto mais compactada a energia, mais físico vai se tornando as coisas, até que a gente surge. Então, se existe matéria escura entre os planetas, entre as estrelas, é porque também existe uma energia escura. O que é isso? Por enquanto a física não sabe explicar. Né? Ela não consegue enxergar essa energia escura com nenhum equipamento que foi desenvolvido até hoje. Mas essa energia escura, a gente pode supor que seja o fluido cósmico universal. Que seja a energia com que Deus cria tudo aquilo que a gente consegue observar. Que é uma coisa que a ciência ainda vai ter que provar, né? Vai ter que conseguir estudar. Então, essa energia escura que se transforma em matéria escura, que se transforma nas coisas visíveis do universo, começam a dar origem a coisas mais simples. A primeira coisa mais simples que nós temos conhecimento, e quando eu digo nós, por exemplo, eu pergunto, tem vida em Marte? Boa pergunta, né? A resposta para a nossa ciência é não. Por quê? Porque os nossos telescópios não conseguem enxergar nada lá. Tem vida no meio do Sol? Não sei, porque os nossos instrumentos não enxergam o meio do Sol. Mas a espiritualidade esclarece que tem vida, só que com energias diferentes, e os nossos instrumentos não pegam essas energias. Os nossos instrumentos conseguem enxergar, no máximo, gases. Aí a gente já sabe que existem planetas totalmente gasosos, tal. Mas a primeira coisa bem palpável que a gente consegue enxergar é o reino mineral. E esse reino mineral, ele tem uma evolução. Depois, a gente tem a evolução do reino vegetal. E isso a gente consegue acompanhar com vários vídeos que tem na internet sobre a evolução do planeta Terra. Depois eu posso até mostrar alguns, e que são vídeos muito bacanas, que explicam direitinho sobre a evolução do planeta Terra. São vídeos até de 1h30, quase, alguns até quase 2 horas, mas são muito bacanas e você não sente passar o tempo. Depois do reino vegetal vem o reino animal. Até aí a biologia explica super bem. Nós temos essas 3 escalas: mineral, vegetal, animal, e pela biologia nós somos do reino animal, ou como eles chamam, do reino animalia. Só que o Espiritismo vem e diz que nós, do reino animal, evoluímos para o reino hominal. O Espiritismo faz essa diferenciação, e a gente vai entender o porquê dessa diferenciação daqui um pouquinho. Bom, como que é a evolução do mineral? Todos nós somos feitos de uma bolinha, de um negocinho, que a gente chama de átomo. Né? O que é esse átomo? Antigamente, a gente dizia que essa entidade química e física
aqui, era uma coisa indivisível, era uma bolinha. Quando a gente chegasse nesse ponto, não dava para dividir mais. Hoje a gente já sabe que é mentira, dá para dividir isso aqui sim. Tá? Mas para efeitos do dia a dia, essa é a unidade de tudo que a gente conhece aqui. Então nós somos feitos dessa bolinha chamada átomo, a mesa, tudo do computador, a água que a gente bebe tem átomos, tudo é feito dessas bolinhas. Todo mundo aqui já ouviu falar em tabela periódica. Pode nunca ter consultado uma na vida, mas já ouviu falar da tabela periódica, que é aquela tabela que tem todos os elementos químicos descobertos na natureza. Né? Então essa tabela periódica tem a descrição de cada tipo dessa entidade que a gente chama de átomo. Então precisou com que o fluido cósmico universal se organizasse para conseguir manter a estabilidade da existência desse negocinho chamado átomo. Depois a gente precisou dar um passo. E esse passo na evolução do reino mineral foram as moléculas. Então, por exemplo, a água tem 2 átomos diferentes, é aquela molécula de cima. Todo mundo já ouviu falar que a água é H2O, tem até uma para vender, né, chamada H2O. Então são 2 hidrogênios e 1 oxigênio, por exemplo. Essa molécula aqui de baixo é uma coisa que a gente usa e a gente já vê que é uma coisa bem mais complexa. Né? Por que é complexo? Porque é a união de átomos diferentes, mas não é solto que nem aquele lá de cima. Ele tem uma organização dentro de um quadrado, dentro de um paralelepípedo. E é o nosso sal de cozinha, essa coisa estranha que eu estou mostrando para vocês. Então, de uma bolinha, essa bolinha teve que aprender a viver com 2 bolinhas, 3 bolinhas, que foi ali em cima. Uma molécula solta. E depois teve que ter um aprendizado para viver todas as bolinhas juntas de uma maneira organizada. E isso aqui leva bilhões de anos para obter esse aprendizado. Depois das moléculas, elas começaram a se organizar de maneira mais complexa até a gente chegar nas rochas. Né? São os primeiros minerais que a gente conhece, as rochas brutas. Isso a gente tem em todo lugar, do mais variado possível, né? Todo tipo de pedra possível. E dentro dessas rochas brutas, nós temos uma organização já um pouquinho mais avançada, que inclusive muitos de nós gostamos, que são as gemas. Algumas delas, gemas preciosas. Né? E aqui as mulheres ficam com um encanto a mais, principalmente se for um diamante. Né? Então, das rochas brutas, a gente tem alguma organização para transformar isso em rochas um pouco mais evoluídas. E nessa parte também a gente leva muitos bilhões de anos para acontecer. O universo que a gente está enxergando agora, a gente sabe, a gente data esse universo de aproximadamente 12, 13, alguns já falam em até 14 bilhões de anos, mas existiram já universos antes do nosso. E vão surgir universos depois desse que a gente conhece. Então, muito dessa organização provavelmente não veio desse nosso universo, já veio de universos muito mais velhos que o nosso. Depois, aí a gente tem uma visão bem clássica da biologia, que já trata sobre a evolução dos animais. Né? A gente aprendeu, a gente teve, acho que nem a aluna que tem 15 anos chegou a ter uma visão mais moderna, eu só vou dar uma passadinha aqui. A gente tem essa visão um pouco mais clássica, daquelas eras que a gente ouve, Cenozoica, Mesozoica, Proterozoica, época dos dinossauros. Foi o que a gente aprendeu em biologia lá na 8ª série, 7ª série. Isso há muito tempo, eu só estou mostrando isso daqui, né, para dar uma resgatada que as coisas conseguiram ser classificadas de acordo com a sua evolução.
E hoje a gente tem uma visão um pouco mais moderna que não é tão truncada como aquela. Aquela primeira visão era uma coisa assim de escadas, mas a gente não conseguia entender as coisas intermediárias. E hoje a biologia enxerga essas coisas intermediárias do que a gente chama de árvore filogenética ou cladística, né? Então eu vou dar um exemplo, uma pincelada só para a gente entender como essa árvore filogenética conseguiu interpretar esses meio termos que antigamente a gente não entendia. Então a evolução do reino vegetal, por exemplo. Depois que surge, e aqui, se tiver algum biólogo ou quem estiver vendo, eu vou pular muitas coisas, muitas, porque senão a gente ia precisar ficar umas 4 horas. Né? Então, assim, eu vou dar pulos homéricos em termos de tempo, mas para atingir o nosso objetivo principal. Então, depois que a Terra se forma, os minerais se formam, que se forma a água, que o nosso planeta tem água, a gente tem o primeiro ancestral nosso aqui, que é a alga verde, algas unicelulares, coisas muito pequenininhas. E esses vegetais, eles vão evoluindo das algas para as briófitas. Essas briófitas são os musgos. Então, a gente vê musguinho por aí, né? É a segunda classe de evolução de plantas que a gente tem. Depois dos musguinhos, vem aquilo que a gente adora ter em casa, que são as samambaias. As samambaias, elas são uma evolução das briófitas que não precisam de um ambiente tão úmido, mas ainda tem uma reprodução muito simples. Depois vem as gimnospermas. Quem aqui gosta de pinhão? Todo mundo gosta de pinhão, né? A gente tem o pinheiro do Paraná que pertence a essa classe das gimnospermas. São árvores grandes que dão sementes, mas não dão flores. E depois vem essas que a gente chama de angiospermas, que são todas as plantas que têm flor. Então, a grosso modo, essa é a evolução que a gente tem dos vegetais. E a gente vai ver o porquê os vegetais evoluíram também. Aqui nessa árvore filogenética, nessas duas aqui que tem um exemplo, por exemplo, entre a bactéria e o fungo. Nossa, tinha tanta coisa ali que a gente não conseguia descobrir, né? A bactéria, qual que é a diferença dela? Ela não tem uma coisinha chamada núcleo. Ela não tem uma bolinha concentrando coisas importantes como o DNA. O fungo já vai ter. Então essa filogenética, ela é importante para descobrir esses meandros. Então da bactéria vem o fungo, que vem o inseto, que vem o peixe, que vem o lagarto, que vem o mamífero. E a ciência hoje já consegue estudar isso muito bem. Um outro exemplo, a gente tem um peixe chamado lampreia. É um peixe que tem uma boca enorme assim, mas não tem mandíbula, só tem dente. Depois veio os tubarões e os peixes que têm mandíbula. Dos peixes, né, depois que surge a mandíbula, vem as salamandras, vem os sapos, vem as pererecas, né, que tem que viver um pouco na água, um pouco fora da água. Depois a gente tem o jacaré. O jacaré ele já é um réptil, ele vive totalmente fora da água. Depois vem os mamíferos, os primeiros mamíferos, com pelos. E depois vem os gorilas que vão dar origem a gente. Tá? Então essa é a brincadeira biológica que a gente teve que aprender para conseguir entender o que a espiritualidade vinha ensinar a gente depois. Ok? Então, a gente teve, antigamente, a teoria do criacionismo. Todo mundo aqui já ouviu falar disso? Existem até muitas religiões que acreditam no criacionismo. Deus inventou aquele ser, pôs na terra, ponto, acabou. Ah, mas de onde ele veio? Ele veio da criação de Deus, ponto. Né? Por que extinguiu? Porque Deus quis. Ou, a gente já sabe porque o homem interferiu nisso. Né? Mas o criacionismo não pauta uma evolução. Deus criou e pôs ali, acabou. E aí salvou todas as espécies do dilúvio lá na Arca de Noé, e quando o mundo voltou a funcionar normalmente, a gente teve todos os animais ali, acabou. Os que não conseguiram pegar a Arca de Noé, não conseguiram ser salvos.
É assim que eles justificam, por exemplo, a gente não ter mais dinossauros, entre aspas, vivendo aqui com a gente. Mas hoje a gente aceita a teoria do Darwin, que é a teoria da evolução. Que são 4 processos naturais que a gente tem. Primeiro, mutação genética. Então o nosso gene muda. E com essas mudanças, a gente vai gerando novas espécies ou a mesma espécie um pouco mais aperfeiçoada. Depois, a gente tem a recombinação de genes. Nós não sofremos mutação genética, mas nós temos várias raças de seres humanos habitando o planeta Terra. Então são recombinação de genes. Isolamento reprodutivo. Espécies que só conseguem se reproduzir com elas mesmas. Por exemplo, se a gente cruza cavalo com jumento dá o burro, ou o cavalo com o burro dá o jumento, eu não lembro. Mas quando a gente cruza espécies diferentes que conseguem dar uma geração, essa geração é estéril, não consegue reproduzir. E é aqui, inclusive, que vem a nossa definição de espécie. É a gente conseguir cruzar e ter descendentes férteis. E a seleção natural, vai sobreviver aquele que for mais adaptado na Terra para viver. Aí o homem vem e começa a fazer a clonagem. E isso já começa a interferir, através da ciência da clonagem, a gente tem uma interferência bem significativa na vida das espécies. E como é a evolução do fluido cósmico universal? Isso a gente começa a ver no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Então aqui a gente já começa a ter uma visão espírita, Eu só precisava dessa pequena introduçãozinha biológica para a gente entender como a gente veio parar até aqui. Então, desde as primitivas bactérias, passando pelas algas unicelulares, incorporando o processo de fotossíntese, que é o que as plantas fazem para conseguir produzir açúcar, produzir o seu próprio alimento, no aproveitamento energético e que, se associando, começaram os primeiros protótipos dos vegetais multicelulares, que são as plantas que a gente conhece, que por sua vez, saindo das águas, vieram constituir as grandes florestas. Com o processo de morte e renovação, o princípio inteligente tem a oportunidade do recomeço com um passo à frente, desenvolvendo-se pela necessidade constante de novas aquisições. Então aqui a gente tem já um termo novo, chamado princípio inteligente. Até o reino mineral, a gente pode dizer que a gente tem fluido cósmico universal, porque pedras não têm vida. A partir do momento que a gente pega a plantinha mais simplesinha que surgiu lá no oceano, e algumas coisinhas antes, que a gente pode dizer que aquilo tem vida, a gente já não tem mais só fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal está um pouquinho mais organizado pela espiritualidade, e agora a gente vai chamar de princípio inteligente. É uma alma primitiva, é um espírito muito primitivo, esse princípio inteligente. Só que a diferença é que ele pega a pedra que não tem vida e transforma em alguma coisa que a gente pode chamar que tem vida. Isso é o que o André Luiz diz. Mantém na intimidade do perispírito os recursos para a repetição progressiva no corpo, sob o impulso do centro mental com sede no princípio inteligente. Então a gente tem esse espírito que ele não é que nem a gente, que toma conta do próprio nariz. Imagina assim, nós temos um ser vivo aqui, um ser vivo aqui, um ser vivo aqui, mas todos eles estão ligados de uma certa forma. E existe alguém superior que comanda isso como se fosse uma marionete. Essa é a vida do princípio inteligente lá no comecinho. É alguém comandando totalmente aquilo. As plantas não têm decisão própria do que fazer. Elas simplesmente existem.
Os animais mais primitivos não têm decisão própria na sua vida. Eles simplesmente existem e agem puramente por instinto. Né? Então eles são comandados como se fossem mesmo um fantoche. Assim, depois de alguns bilhões de anos, a faixa inaugural da razão é finalmente atingida, onde o espírito já conta com um sistema duplo de corporificação, um apropriado para a vida física no planeta e outro, o perispírito, apropriado para a sua expressão no mundo espiritual e também funcionando como união do espírito com o corpo biológico. Que aí já cai naquilo que a gente conhece. Os animais vão evoluindo, esses princípios inteligentes vão evoluindo, até que chega uma hora que esses seres que são comandados coletivamente já têm uma inteligência suficiente para começar a aprender a tomar conta do próprio nariz. E aí surge o que a gente chama de espírito, né? Que somos nós, espíritos individualizados. E aí nós temos os espíritos e temos o corpo físico. Só que são duas coisas muito diferentes. A gente precisa de algo que consiga unir isso. E essa união a gente chama de perispírito. Isso é bem conhecido na doutrina espírita já. Quem é médium vidente aqui? Hein? Então, o que a gente enxerga, na verdade, não é o espírito. O que a gente enxerga é o perispírito, quando a gente é vidente. Né? O espírito, ele está dentro desse perispírito. Ele não tem forma, ele é energia pura. Então, nesse processo evolucionário de estruturação, o princípio inteligente desenvolve a sua capacidade sensorial, incorporando mecanismos automáticos como instinto, percepções, memória, etc. Recursos necessários para que a vontade se expresse na inteligência e no sentimento atribuídos a esse ser espiritual. Então, quando nós estamos evoluindo e ainda somos princípio inteligente, a gente tem uma certa inteligência, a gente tem vontade e a gente tem sentimento. Quem aqui não tem um cachorro, um gato, um passarinho, que não mostra a sua própria personalidade? São seres que têm vontade, são seres que mostram para nós que gostam da gente. São seres que fazem cara de triste ou cara de birra. E são seres que aprendem. É aqui que eu preciso fazer xixi e cocô, nesse sofá eu não posso subir. Também tem um aprendizado. Como que é então essa evolução? O processo de evolução é uma ferramenta para que o perispírito armazene as informações as quais necessitará no futuro durante a sua caminhada evolutiva. Então o perispírito ele serve de um HD ali do computador mais imediato para registrar os aprendizados que a gente tem no dia a dia e depois isso é guardado no espírito. Depois isso é transmitido para o espírito. Essa é uma razão pela qual a gente tem que evoluir desde a bolinha chamada átomo até ser quem nós somos. Porque a gente precisa guardar os aprendizados, como foi dito na leitura do Livro dos Espíritos. Não adianta eu chegar para uma alga e querer ensinar ela a dirigir. Ela não vai aprender a dirigir. Ela não tem capacidade de aprender a dirigir. Só que a gente só consegue dirigir porque a gente aprendeu algumas coisas no meio do caminho. Essas coisas a gente vai ver de uma forma bem simplificada agora. Então, princípio inteligente. É uma evolução natural do fluido cósmico universal que mantém uma organização já complexa que expressa a vida, porém não tem comando sobre si mesmo. É o caso das plantas e dos animais não hominais. Então, o primeiro animalzinho que a gente tem, que tem o fluido cósmico universal organizado ali, esponjas.
São animais que aprenderam a se alimentar da maneira mais rudimentar possível. Já são seres um pouco mais complexos, que estão começando a aprender a comer. E são seres totalmente disformes. Depois a gente tem um grupo chamado de quinidários, que eles começam a ter simetria. O que é simetria? Um lado ser igual ao outro. Só que não essa simetria que a gente tem, uma simetria de disquinho. E isso é importante, né? Porque isso já vai começar a trazer algumas possibilidades mais complexas. Então esses seres, que eu já vou mostrar quais são, tem uma coisa ali que a gente pode chamar de estômago. A gente precisa ter estômago. Então um dia a gente precisou aprender a comer. Só que a gente conseguiu aprender a comer carne direto? Não. A gente precisou ter esse comecinho aqui, para saber o que era digerir uma comida dentro de alguma coisa muito rudimentar. Primeiras evidências de um sistema nervoso. Planta tem sistema nervoso? Não tem. O primeiro sistema nervoso muito, mas muito rudimentar, muito fraquinho, surge nesses animais que eu acho que ninguém quer ter contato com eles. As águas vivas. Queima, né? A gente não quer. Mas esses animais são os primeiros que estão começando a aprender a digerir alguma coisa dentro de algum trocinho ali que a gente pode chamar de estômago. Primeiro aprendizado animal que nós temos. Depois disso, vem os vermes. Né? Aí sim, são os primeiros animais que têm a simetria que nós temos. Nós temos a simetria chamada bilateral. Se a gente dividir o nosso corpo em dois lados, nós somos iguais. Com alguma diferencinha, mas basicamente iguais. Por que que nós aprendemos essa simetria? Daqui, desses animais, que foram os primeiros que tiveram isso. Concentrar órgãos nervosos dentro da sua cabeça. Olha só, a gente tem o cérebro espalhado pelo corpo? Não, mas os animais antes dele, o cérebro era tudo espalhado pelo corpo. Aqui a gente aprende a ter o cérebro concentrado nesses animaizinhos. Início dos órgãos dos sentidos. A gente se atrapalha bastante se a gente perder um dos 5 sentidos principais, né? Onde a gente começou a aprender a ter sentidos? Aqui, com esses vermes. Terceira camada de células. Antigamente a gente só tinha 2 camadas diferentes de células. Nesses vermes a gente aprende a ter uma terceira camada. E a gente vai ver a importância disso. Aqui. Está vendo aquilo, primeira figura? Verme de cachorro. Desagradável, né? Mas esse segundo ser aqui que está no desenho, ele existe. Chamado planária. E sabe o que é legal dessa planária? Se você cortar ela no meio, forma 2. Ela cresce de novo. Se você cortar ela nessa região, o pedaço de baixo forma uma cabeça. E dá de novo 2 seres. Começou a aprender a regenerar. Nossa pele regenera quando a gente sofre algum acidente. De certa forma, ela consegue regenerar, até um certo ponto. Né? Esse aqui é um bichinho do mar que eu só coloquei para mostrar que tem muito ser bonitinho pertencente a isso. Não são esses vermes feios de cachorro. Tá? Aqui eu vou dar um pulo enorme. Okay? Vamos para os anelídeos. Aquela terceira diferenciação de células que os vermes aprenderam a ter, vai servir para os anelídeos terem o que a gente tem. Não tem um tipo de um músculo aqui que divide o nosso corpo em 2? Esse músculo aqui é chamado de celoma. Para cima a gente tem estômago e pulmão, para baixo a gente tem intestino, baço, fígado, blá, blá. Essa coisa que divide o nosso corpo e que é fundamental para a nossa existência, surgiu aqui. Com os anelídeos, com a minhoca. Segmentação. A minhoca não é cheia de anéisinhos? Então, isso é o primeiro indício de que a gente teria que aprender a se organizar.
né? Organizar em coisas diferentes, organizar em tecidos diferentes, organizar em órgãos diferentes. Início primitivo de uma organização muscular e esquelética. E aqui eu faço uma pergunta: por que você acha que você consegue dançar se contorcendo todo? Por que a gente consegue se mexer dessa forma? Porque a gente aprendeu a fazer isso aqui. Sim, nós já fomos uma minhoca. Alguma vez na vida, nós passamos por um estágio de evolução do princípio inteligente em que a gente foi alguma coisa parecida com uma minhoca. Lembre-se que o princípio inteligente e o espírito guarda tudo o que passa na vida. Nenhuma vida nossa, em qualquer planeta que seja, passa desapercebido ou sem gravar nada. A gente está gravando essas existências no nosso HD, na memória do nosso computador. Depois vem os artrópodos. Exoesqueleto. O que é isso? É uma camada mais durinha por fora, né? Que já protege a gente contra a desidratação. Nós temos, apesar da nossa pele ser mole, a gente tem uma proteção contra a desidratação também. Aranhas, por exemplo, né? É um bicho que tem o esqueleto por fora e os seus órgãos por dentro, então já consegue viver na terra. E a gente não pode desprezar essa classe, por exemplo, por causa dos insetos. Por quê? São os primeiros animais totalmente terrestres, os insetos. Fundamentais para a evolução das plantas. Lembra aquele quadrinho que eu mostrei, desde a alga até a planta que dá flor? Isso só foi possível acontecer por causa dos insetos. Olha a importância que a gente teve quando o nosso princípio inteligente era muito mais primitivo, muito menos evoluído. A gente contribuiu para a evolução do planeta. Por que será que você consegue andar e respirar fora da água? Porque passou por essa fase de aprendizado. Os anfíbios, que têm uma vida semiaquática, já conseguem respirar fora da água, porém precisa da água para se reproduzir. Sapo, perereca, rã. Depois os répteis, que já passam a ter pele impermeável. Todos nós gostamos de jacaré, lagarto, não gostamos? Nós chamamos bonitinho? Então, né? Se a gente existe hoje fora da água, a gente precisa agradecer a eles que aprenderam a viver fora da água. Então, pele impermeável, respiração com pulmões já mais desenvolvidos. Nós não temos guelra, nós não respiramos como peixe. Né? E coloca os ovos fora da água ou aprende a ter os seus filhotes direto. Isso é fundamental para nós? Vocês já viram algum ser humano que põe ovo? Não. Onde nós aprendemos a gerar os nossos filhos, os nossos bebês dentro do útero e fazer com que eles já saiam mais prontos para a vida? Nessa fase de princípio inteligente. Enquanto o nosso princípio inteligente passou por uma fase de réptil. E pode parecer engraçado isso. Só que, se vocês forem pegar um livro de embriologia, que é o que estuda o embrião, desde o dia da fecundação até o dia do nascimento, no embrião nós temos órgãos que mostram que nós tivemos guelras que nem os peixes, que nós tivemos cauda que nem os jacarés, que nós tivemos uma propensão de ter penas que nem as aves. Isso é mostrado no nosso próprio embrião. Então não é uma coisa que a gente está inventando. Isso a embriologia já comprovou. Nós temos isso guardado no nosso corpo até hoje. Sabe quando a gente cai e dói, mas dói quando a gente bate de bumbum no chão? Que o médico fala assim, você trincou seu cóccix. Sabe o que é o seu cóccix? É o resto de cauda do réptil que nós não somos mais.
nós ainda temos no nosso corpo hominal uma lembrança da nossa fase réptil de evolução. As aves. O que a ave trouxe para nós de tão importante? Controle de temperatura. Por que a gente consegue viver do Polo Norte ao Polo Sul passando pelos desertos mais quentes? Porque a gente consegue controlar a nossa temperatura. Ou através da tremedeira, que a gente produz calor, ou através da sudorese, que a gente elimina a água para perder calor. As aves começaram a aprender esse princípio. Ok? E depois, por fim, os mamíferos, que têm a presença já de uma inteligência diferenciada. E aí é que começa um pouco mais a nossa história. Das aves para trás, eles até podem criar um reconhecimento de nós. A gente pode ter pássaros que reconhecem a gente como seus tratadores, reconhecem a gente como aquela pessoa ou aquele ser que vai fornecer comida e água para ele. Mas não dá para dizer que ele cria um sentimento tão complexo por nós. Você pode ter uma tartaruga, peixe, você pode ter uma cobra dentro de casa, uma aranha. Eles não vão criar sentimento por nós. Eles vão criar um respeito, porque eles nos identificam e sabem que nós vamos dar comida para eles. Por isso que a gente tem uma interação até bacana com esses seres. Mas nos mamíferos, a gente já consegue perceber uma afeição para um ser diferente do deles. Isso é uma coisa bacana. Presença de doenças mais complexas. De novo, das aves para trás, muita coisa a gente não vê acontecer. Câncer, por exemplo, não tem. O tipo de gripe que as aves têm é muito diferente do que a gente tem. Não dá nem para chamar de gripe. Essas doenças que afetam o ser humano, como HIV, as doenças venéreas, não tem das aves para trás. Isso começa a surgir com os mamíferos. Presença de sociedades mais complexas que a dos animais anteriores. A formiga vive em sociedade, a abelha vive em sociedade, o cupim vive em sociedade, mas não são sociedades tão já organizadas como a dos mamíferos. E senso de afetuosidade para os seus próprios seres e para seres de outras espécies. Então, a independência do princípio inteligente da regência coletiva vem quando? Vem quando a gente sofre essa individualização. Quando a espiritualidade superior percebe que aquele ser já tem condições de desenvolver ganho moral e razão. Esta é a nossa diferença para os outros animais. Você desenvolve moral porque você tem a razão da sua existência. Não é uma coisa agora só intuitiva. Não é uma coisa só de ação por instinto. Você começa a ter como ser humano o conhecimento do porquê você existe. E em cima do conhecimento do porquê você existe, você começa a desenvolver o seu senso moral. Eu existo, então tem coisas que é certo eu fazer e tem coisas que não é certo eu fazer. A partir do primeiro momento que você tem essa capacidade, você não é mais um princípio inteligente. Você é um espírito em evolução. E a gente tem evoluções distintas nesse ponto aqui. Uma evolução da biologia, em que mostra que os animais mais próximos a nós geneticamente é um grupo de macacos. Pela biologia, nós somos macacos evoluídos. Ponto. Agora tem o ponto espírita, em que mostra que o animal mais próximo da gente, em termos de evolução total do espírito, é o cachorro. Tanto é que a gente costuma brincar que o cachorro é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque ele é o ser que consegue aprender mais conosco. Ele é o ser que tem a maior interação conosco. Porque
ele se vê como o nosso filho, ele se vê como um ser, né, em que nós somos os chefes, nós somos os superiores. Então eles querem imitar a gente, eles querem aprender com a gente. E essa espécie foi programada pela espiritualidade para isso, para que ele convivesse com a gente e pudesse absorver o máximo de conhecimento de um ser humano. Por isso que ele é tão próximo e consegue aprender tanta coisa. Do princípio inteligente para o espírito. A evolução traz para nós responsabilidade. Isso não é legal, né? Mas traz. A gente então começa a colher aquilo que a gente planta. Quando um cachorro, quando um tigre mata um outro animal para se alimentar, ele não vai ser punido. Ele não vai ser punido porque ele faz aquilo por instinto de sobrevivência, ou para proteger os seus filhotes, ou porque ele precisa se alimentar e alimentar os seus filhotes. Agora, quando a gente mata um animal simplesmente porque caçar é legal, a gente vai responder por isso. Nós matamos animais porque ainda nós precisamos nos alimentar de carne. Nós temos essa necessidade. E o Emmanuel já nos alerta que é para a gente começar a deixar essa necessidade de lado. Ao menos, se nós não conseguimos parar de comer carne, que a gente faça um abate desses animais com toda a caridade possível. O que nós não fazemos, né? Nesse ponto nós somos absurdamente atrasados, né? E não deveríamos ser, pelo tempo que o ser humano tem e pela tecnologia que ele já evoluiu. Mas nós moralmente ainda estamos muito atrasados, porque a gente quer lucro. A gente faz as coisas visando lucro, só. Então você não pode abater um animal com caridade, você tem que abater um atrás do outro, porque o que manda é produção. A espiritualidade vem alertando a gente quanto a isso já. Fisiologicamente nós não somos carnívoros, nós somos onívoros. A gente consegue aproveitar muito bem a carne, mas a gente consegue aproveitar também muito bem os vegetais. Tanto é que quem é vegano, por exemplo, ou estritamente vegetariano, né, existem os ovolacto-vegetarianos, que só comem vegetais, porém também comem ovo e toma leite, e existem os vegetarianos puros, que não comem nada de origem animal, só comem vegetais, até a gente chegar nos veganos, que não usa nada que tenha tido origem animal. Mas vamos pegar os vegetarianos, o vegano é mais uma filosofia, né? Vamos pegar o vegetariano. Ele sofre de alguma doença metabólica por falta de vitamina, falta de mineral, falta de proteína? Não. Se ele aprender a cozinhar bem, a cozinhar toda a gama de vegetais que está ali disponível, ele vai ser tão saudável como aquela pessoa que é onívora. Sem problema nenhum. E deveríamos tentar caminhar para isso. Ou, no mínimo, fazer um abate caridoso dos animais. Tá? Leis explicadas pelo Espiritismo, né? Aí a gente começa a ter, por exemplo, como essa fala do Emmanuel, em que nós tivemos toda uma evolução do nosso perispírito para que a gente aprendesse a ser um espírito, uma evolução do princípio inteligente, para que a gente aprendesse a ser um espírito individualizado, para que a gente pudesse aprender as responsabilidades de evolução, para que a gente tivesse a capacidade de perceber o nosso papel enquanto indivíduo para chegar na perfeição. Então, das sociedades primitivas às atuais, primeiro, nós temos o senso de sociedade. Antigamente, os seres humanos eram nômades, vivia ali o seu casal, cada casal colhia as plantas, matava os animais, mas não tinha senso de sociedade. As sociedades vieram com o tempo. Depois a gente começa a ter o senso religioso, em que os seres humanos, já um pouco mais agrupados, começam a ver divindade em tudo. Então a chuva é um Deus, o trovão é um Deus, o raio é um Deus,
O sol é um Deus, a lua é um Deus, a árvore é um Deus, a água é um Deus. Até que as coisas vão evoluindo, em que nós chegamos no monoteísmo. Então nós acreditamos em Deus, algumas religiões acreditam em Buda, outras religiões acreditam em Alá. A gente chama de nomes diversos, mas é tudo a mesma coisa. É quem nos criou, ponto. Então a gente já tem a noção que existe um ser superior. E a história da humanidade em função da religião. Quantas histórias tristes a gente não tem que em nome da religião muitos seres são mortos. Em nome da religião muitos seres são preteridos de liberdade. Nós ainda temos religiões lá no Oriente em que as mulheres têm que andar só com os olhos à vista. A gente pode dizer que isso é uma religião menos evoluída ou mais evoluída? Não. Porque da mesma forma que a gente evoluiu tudo isso para chegar a ser ser humano, agora que nós somos seres humanos, nós precisamos passar por experiências diversas para compreender a bondade e a perfeição de Deus. E todas as religiões, sem exceção que existem no planeta, são muito bem planejadas pela espiritualidade superior para que a gente tenha aprendizado moral. Todas elas. Nós até podemos enxergar algumas críticas em todas as religiões, na nossa inclusive. Só que cada pessoa está naquela religião porque nesta fase de vida e de evolução do espírito, ela precisa ter um determinado aprendizado. E daí, a gente sonha que nesse nosso caminho de crescimento espiritual, a gente possa avançar degrau a degrau na nossa evolução, até a gente chegar no maior nível de evolução possível do nosso espírito. Quem é o exemplo que a gente tem de ser mais evoluído que a gente já conheceu? Jesus. Jesus, né? Jesus. E aí a espiritualidade nos mostra que nós temos os mundos primitivos, onde os seres são mais materiais que a gente, por isso que a nossa física não consegue enxergar, por exemplo, os seres que vivem no primeiro planeta ali do sistema solar, Mercúrio. Né? Porque é mais denso que nós, e os nossos equipamentos não conseguem detectar. É um mundo de muito sofrimento, de um aprendizado muito pesado. Depois vem o mundo de provas e expiações, o nosso. Mundo de regeneração, que é para onde a gente está caminhando agora. Mundos felizes, que é onde provavelmente Chico Xavier habita. E os mundos celestiais ou perfeitos, que é onde Jesus tem a sua morada. Então é no mundo celestial e perfeito que a gente quer chegar. A gente trabalha para isso. Quantos anos Jesus tem? Vai se saber. O que a gente sabe é que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente não consegue imaginar o que é isso. Né? Mas quem criou o planeta Terra? Quem que fez o planeta Terra aparecer nesse nosso sistema solar? Deus. Jesus. E para ele ter essa capacidade, ele já tinha que ser perfeito. Ele já tinha que ser um morador desse mundo celeste. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um ser perfeito. Quantos anos, ou quantos bilhões, trilhões de anos ele demorou para chegar nessa perfeição? Não sabemos. Mas o que a gente sabe é que a única coisa que não tem volta na nossa vida é o caminho de evolução. A gente sempre vai para frente. Então nós vamos demorar alguns bilhões ou trilhões de anos para chegar onde Jesus chegou, no mundo celeste ou de perfeição. E vocês veem que nesses 4,5 bilhões de anos, muitos espíritos que aqui foram criados passaram por todas essas fases evolutivas. E aconteceu uma coisa
em conjunto. Porque nós que vivemos aqui no planeta Terra, não somos só espíritos criados no planeta Terra. Muitos seres de outros mundos vieram habitar o planeta Terra também. Só que isso teria que ser papo para um outro assunto, para um outro bate-papo. Aí vem as perguntas. Pirâmides do Egito, Atlântida, Machu Picchu, povo maia, asteca, inca, com uma engenharia naquela época que apenas hoje, com programas computacionais muito complexos, a gente consegue chegar perto. Não igual a eles, a gente chega perto do que eles fizeram lá atrás. Quem foram esses seres? Seres que vieram de outros mundos nos mostrar algumas coisas para o nosso crescimento espiritual. Né? Então, essa é só uma pincelada. Mas a intenção não era nem explicar alguma coisa. Era despertar uma curiosidade para vocês buscarem informações e curiosidades de onde nós viemos e chegamos até aqui. E daqui para frente, o que será que vai acontecer com a nossa evolução? O que será que vai acontecer com a nossa matéria? Quando a gente estiver passando do mundo de regeneração para o mundo, para o mundo feliz, como será que vai estar o nosso corpo? Né? Foi um bate-papo, vai ser um bate-papo só para despertar curiosidade para isso. Então eu agradeço vocês terem dividido esse momento comigo. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que foi cansativo. Não, foi ótimo.